Então, magia e teurgia são conceitos muito poderosos, especialmente dentro da cabala das águas primordiais. Nesta nossa análise, a gente vai desvendar como é que esses conceitos são aplicados na prática, sabe? Como é que a gente transforma toda essa filosofia em ação? A jornada toda começa com essa ideia central, que é fascinante: o ser humano como verbo denso. O que isso quer dizer? Que nós somos, em essência, uma forma de linguagem. E se a gente é linguagem, isso significa que podemos aprender a nossa própria gramática e, com isso, o mais importante, reescrever a nossa realidade num nível fundamental. O primeiro passo, então, é o que chamamos de cartografia da realidade. A premissa aqui é bem ousada. A realidade não é aleatória, não é um caos. Pelo contrário, ela tem uma sintaxe oculta, uma estrutura que pode ser mapeada. E a lógica é simples. Se algo pode ser mapeado, pode ser navegado e, no fim das contas, pode ser influenciado. É muito importante a gente entender isso aqui, ó. O objetivo não é adivinhação. A parte prática desse sistema não busca prever o futuro, mas sim decodificar o que seria o código-fonte da existência. Pensa assim, não é sobre ler o que vai acontecer, mas sobre entender a programação que gera os acontecimentos para então poder influenciar essa programação. E esse caminho de influência sobre a realidade se divide em duas grandes fases. Duas grandes obras que, embora estejam superligadas, são bem diferentes: a magia e a teurgia. A primeira fase é a magia operativa. Dá para pensar nela como uma espécie de engenharia do eu. O objetivo aqui é bem claro: alcançar a soberania pessoal, alinhar o consciente e o inconsciente para se tornar, de fato, mestre da própria casa interna. E aí, uma vez que a casa está em ordem, o trabalho avança para a teurgia. E aqui a coisa muda. A teurgia é a arte de transformar essa casa, esse eu já integrado, em um templo. O foco sai do alinhamento interno e passa a ser o alinhamento com uma vontade universal, se tornando um canal para um propósito maior. Essa tabela resume a diferença de um jeito muito claro. Olha só, o objetivo, a magia busca soberania pessoal, enquanto a teurgia busca a união com o divino. Isso, claro, se reflete no foco. A magia se concentra no eu humano e a teurgia no eu divino. E, como consequência, o resultado também muda. A magia forma um mago, um indivíduo autônomo, enquanto a teurgia dá origem ao tergo, uma ponte viva entre os mundos. É uma progressão bem nítida da autonomia para a transcendência. Mas como se opera nesse nível? No coração de todo esse sistema, existe uma técnica mental que parece até contraintuitiva, mas que é a chave para tudo. É o que se chama de paradoxo operacional. E aqui está o segredo. A prática exige que se haja como se as forças divinas fossem externas, anjos, deuses, nomes de poder, enquanto, ao mesmo tempo, se mantém a certeza absoluta de que elas são, na verdade, potências internas, aspectos do nosso ser mais profundo. Parece impossível, né? Mas como é que isso funciona? Bem, essa ginástica mental sofisticada permite que a mente consciente, que precisa de um outro para se relacionar, possa se render. É como aprender a boiar na água. É preciso confiar na água como algo externo para só então descobrir a própria flutuabilidade interna. Nessa rendição a uma força que parece externa, o ser maior se expande e reconhece o seu próprio poder. Ok, vamos sair um pouco da filosofia e ir mais para a prática. Onde é que esse trabalho todo acontece? O principal campo de trabalho para essa jornada é o chamado altar do inconsciente. E é fundamental entender, esse altar não é um objeto físico, não é uma mesa com velas. É um campo vibracional interno, um espaço sagrado que a gente cria na própria consciência. É nesse ponto de encontro que a intenção focada do consciente consegue interagir com os padrões automáticos do inconsciente para recalibrar a realidade pessoal. O processo de manifestação a partir desse altar segue 3 etapas bem claras. Tudo começa com o passo 1, a escuta do silêncio interior, que é o portal para o inconsciente. A partir daí, a gente se move para o passo 2, a ativação dos símbolos, usando ferramentas específicas como se fossem chaves para destravar potenciais. E, finalmente, chegamos ao passo 3, a resposta na matéria, que é quando a mudança interna se reflete de forma tangível no mundo físico. Então, que ferramentas são essas usadas para ativar os símbolos nesse altar interno? O sistema usa elementos universais, sons, arquétipos da natureza e gestos, para a gente poder interagir com esse campo e recalibrar o nosso estado interior.
E essa tabela nos dá um mapa bem prático para a aplicação. Olha só como funciona. Para uma intenção de cura, por exemplo, o sistema associa o elemento da concha, a vibração da letra hebraica mem e o centro corporal dos rins. Já para proteção, o elemento é o círculo, o som é samek e o foco é no coração. É um sistema de correspondências para alinhar intenção, símbolo, som e corpo. Uma característica fundamental desse método é que ele é super adaptável. Os princípios não estão presos a uma cultura específica. Eles podem ser integrados em vários contextos, como tradições africanas, xamanismo andino, até mesmo práticas contemporâneas. Por quê? Porque eles lidam com a programação fundamental do ser humano, arquétipos, símbolos e padrões que são universais. Tudo isso nos leva à realização final de toda essa jornada. Uma mudança profunda de perspectiva, de ser um personagem que reage à realidade para se tornar coautor dela. E o ponto crucial dessa transformação está na pergunta que se faz. Na magia, a pergunta é: o que eu quero manifestar? Na teurgia, a pergunta evolui para: o que o divino quer manifestar através de mim? É a transição definitiva da vontade pessoal para se tornar um veículo de uma força criativa muito maior. E esse pensamento final resume o objetivo de uma forma muito poderosa: a integração completa. A realização de que o ser é, ao mesmo tempo, a fonte, o meio e a mensagem. É uma jornada da autodescoberta à cocriação consciente, que nos deixa com uma última reflexão. Nesse sistema, onde é que termina o programador e começa o programa?